Olha, nós estamos no mês das mulheres e vamos agora falar sobre a saúde delas. No Brasil, aproximadamente 50% das mulheres apresentam miomas. Alguns totalmente assintomáticos, mas outros que trazem sérios problemas. Para falar como as mulheres podem evitar ou tratar dessa doença, eu converso agora com o ginecologista Mariano Tamura, do Hospital Moriá. Doutor, obrigado pela participação, por conversar com a gente mais uma vez, em especial sobre a saúde da mulher. Primeiro, eu queria, para explicar para o pessoal lá de casa, o que são miomas? São tumores, não são tumores? Gustavo, boa noite. Muito bom estar aqui com você novamente, poder trazer esse assunto relevante a todos aí por meio do seu programa, né? Então, os miomas são tumores uterinos e representam, na verdade, os tumores mais frequentes dos órgãos femininos. E como que se descobre esse mioma? A mulher sente dores, ela pode perceber no fluxo menstrual alguma coisa diferente? Dá para perceber ele ou só com o exame para confirmar? Como você muito bem já introduziu o assunto, uma boa parte das mulheres são assintomáticas. Então, os miomas podem aparecer nos seus exames de rotina e levar apenas a um acompanhamento aí a respeito do seu crescimento ou do eventual surgimento de sintomas. Mas para outras, eles podem causar uma menstruação muito volumosa, esse é o principal sintoma, e no que diz respeito à intensidade desse sangramento e também à duração do ciclo, né, do fluxo, muitas vezes levando essas mulheres à anemia e prejuízos na sua vida pessoal, de lazer, do trabalho, ou seja, tudo que está ao seu redor, e podem causar também, os miomas podem causar dores abdominais, dores pélvicas, se apresentando como cólicas menstruais intensas e, eventualmente, até dores fora do período menstrual, uma sensação de peso, de pressão no abdômen e, quando os miomas ficam muito grandes, de fato, o aumento do volume abdominal. E é preciso retirar esses miomas? Você falou que aumento abdominal, imagino que em alguns casos seja necessário mesmo uma cirurgia? Então, os miomas representam em todo o mundo a principal causa de cirurgia para retirada do útero, justamente por serem muito frequentes e por gerarem sintomas numa parcela significativa das mulheres. Porém, ainda mais nos dias de hoje, em que a mulher posterga a questão da maternidade e tudo mais, é muito importante que nós tenhamos os tratamentos conservadores para dar a essas mulheres a chance de manter o seu útero. E aí quando os casos são leves, nós podemos ter tratamentos medicamentosos que visam abolir o ciclo menstrual, reduzir o sangramento desta mulher, né? E são bem-sucedidos para esses casos leves. Outras vezes, conforme os casos evoluem, os sintomas aumentam, elas podem vir a precisar, será necessário cirurgia. Cirurgia para retirar os miomas e, em alguns casos, para retirar o útero. Há outros tratamentos também que se assemelham às cirurgias, que são tratamentos intervencionistas e que têm diversos, não são exatamente cirurgias, mas são procedimentos médicos, como a embolização de artérias uterinas e o tratamento por radiofrequência, aplicação de radiofrequência nos miomas uterinos, que é um tratamento novo no Brasil, mas que também vai vir a encontrar o seu espaço. Ou seja, de fato, um problema com mioma pode fazer com que uma mulher não possa engravidar, né? E eu queria também saber se existe alguma razão para esses miomas surgirem. É uma mutação genética? Tem influência externa? Tem influência da família, ou seja, da genética da família? Ou ainda não se sabe? Então, veja bem, como você também mais uma vez falou, eles podem impossibilitar ou dificultar que algumas mulheres engravidem, tanto pela retirada eventual do útero, quanto pelo seu crescimento na cavidade do útero. São chamados miomas submucosos. Esses miomas estão exatamente onde o ovo vai se implantar, onde o feto vai se desenvolver. E esses miomas, então, localizados nesta porção do útero, eles dificultam a chance de gravidez, eles aumentam a chance de aborto, o risco de parto prematuro e também de recém-nascidos de baixo peso, que são aqueles que não crescem o quanto deveriam. E por que surgem, então, os miomas? Por que eles são tão frequentes e o que leva ao seu surgimento? São células, na verdade, do próprio útero que sofrem alterações, sofrem mutações e passam a ter, assim, um crescimento desordenado, um crescimento acima do que seria esperado. A razão para isso não é totalmente conhecida. Mas aí, depois do surgimento dos miomas, os próprios hormônios femininos acabam funcionando como alimento
como energia para o seu crescimento ao longo da vida. Nós sabemos que é uma doença muito comum, então pode acontecer em qualquer local, mas há alguns grupos de risco para o seu desenvolvimento. E o risco atinge o seu pico, digamos assim, nas afrodescendentes e naquelas pessoas que têm parentes de mãe ou irmã com mioma uterino. Doutor, obrigado pela explicação, pela fala simples para cuidar da saúde das mulheres do Brasil. É um prazer enorme. Espero estar com você aqui em outras ocasiões para esses assuntos da mulher. Muito legal. Doutor, obrigado pela participação.